Boa noite. Essa é a minha apresentação do meu estágio, estágio 2 dos anos iniciais do ensino fundamental. Meu nome é Maria Evelyn Batista Lopes, sou acadêmica do curso de Pedagogia. Estou cursando o estágio curricular obrigatório 2 dos anos iniciais do ensino fundamental. E essa é a minha socialização do meu estágio. Eu escolhi a área de metodologias de ensino e o meu tema é a importância da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental. A área de concentração escolhida, como já falado antes, foi metodologias de ensino com o tema a importância da leitura nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu escolhi essa área de concentração porque ela apresenta diversas maneiras de aprendizagens que o professor ele pode estar utilizando em sua sala de aula para melhor atender às necessidades dos alunos e para o melhor desempenho educacional. Ou seja, o meu objetivo principal ao escolher essa área de concentração e esse tema é mostrar a importância da leitura para as crianças em seus anos iniciais, principalmente porque a criança ela vai ver a expansão do seu vocabulário, e esse é apenas um dos pontos a ser abordados, porque também vai estimular a leitura, quanto mais a criança lê, mais vai ser estimulada a leitura. Então, vai ter essa questão da expansão do vocabulário, vai ter a questão cognitiva, então é uma área bem interessante. Então, aqui estão os meus objetivos, estimular a criatividade das crianças, estimular a interação social com os alunos, estimular desde o princípio o incentivo à leitura, melhorar o aspecto cognitivo, desenvolver a imaginação, desenvolver a oralidade e exercitar as conexões neurais das crianças. Os principais autores que eu utilizei para embasar a minha fundamentação teórica foram principalmente, aqui eu peguei as partes principais, Brandão e Michelet, que falam que a leitura ela é um processo abrangente e complexo. É um processo de compreensão, de intelecção de mundo que envolve uma característica essencial e singular ao homem, a sua capacidade simbólica e de interação com o outro pela mediação de palavras. O ato de ler não pode se caracterizar como uma atividade passiva, uma frase aí de Brandão e Michelet. Também utilizei aí os PCNs de língua portuguesa, que falam muito sobre leitura. Os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa falam praticamente todo ele sobre leitura. Então, uma das fundamentações que eu peguei, uma das citações, foi essa que fala que a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua, características do gênero, do portador, do sistema de escrita e etc. Utilizei aqui também Delmanto, que ressalta que a escola deve ter a preocupação cada vez maior com a formação de leitores, ou seja, a escola deve direcionar o seu trabalho para práticas cujo objetivo seja desenvolver nos alunos a capacidade de fazer uso da leitura para enfrentar os desafios da vida em sociedade. A autora ainda acrescenta que, diante das diversas transformações com as quais convivemos, a escola precisa mais do que nunca fornecer ao estudante os instrumentos necessários para que ele consiga buscar, analisar, selecionar, relacionar e organizar as informações complexas do mundo contemporâneo. Ou seja, através dessas fundamentações, dá para perceber que a escola ela tem por obrigação proporcionar a seus alunos acesso ao conhecimento e à leitura, que apresenta, sem dúvida alguma, lugar de grande destaque. A oportunidade de ler, ou seja, a disponibilidade de livros, representa um papel decisivo no despertar do interesse pela leitura. O meu estágio, ele foi realizado na escola Áurea Mesquita de Amorim, que é uma escola de rede municipal no município de Canhotinho, Pernambuco. O meu estágio ele foi desenvolvido com a turma de segundo ano do Fundamental, cuja faixa etária é de 7 anos de idade.
E aí eu optei por utilizar a tendência pedagógica progressista, pois eu acredito que a educação ela é a ferramenta transformadora da sociedade. Então, eu trabalhei em sala com leituras, mostrando que com o ato de ler, as crianças, além de aprender, elas terão um bom desenvolvimento, estimulando a imaginação, a criatividade e a concentração das crianças. O meu estágio foi feito através de pesquisas bibliográficas e trabalho em campo para ser desenvolvido. Então, observação e a parte de realmente atuar em sala de aula. Então, a Escola Áurea Mesquita de Amorim, ela funciona nos turnos manhã e tarde. De manhã com funcionamento de 7h30 às 11h45, tarde de 1h às 5h15. E aí a escola ela é bem grande, então ela possui turmas de creche, pré-escola, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. As turmas elas têm ali em média de 20 a 30 alunos. Ao todo a escola possui 47 professores que trabalham nessa rede. A infraestrutura é um prédio mais antigo, porém é adequado para o ensino, para o funcionamento, possui 13 salas de aula, possui recursos para multimídia. A escola ela tem como objetivo principal desenvolver um trabalho coletivo entre escola e família, e objetiva que os discentes sejam condutores de opiniões críticas. A turma que eu observei foi uma turma de 2º ano, faixa etária 7 anos de idade. A professora regente atua há 4 anos na educação, está há 3 anos atuando na escola, é professora CLT, graduada em pedagogia, tem pós em psicopedagogia e está agora cursando a sua 2ª licenciatura em letras espanhol. A turma ela possui ao todo 21 alunos, são inteligentes, são tranquilos e mostram bons avanços para a sua idade. Aqui está um pouquinho dos meus planos de aula, meu plano de aula 1 de português, onde eu fiz uma roda de leitura com o livro Chapeuzinho Vermelho. Meu plano de aula 2 também em português, onde eu fiz uma identificação de palavras e interpretação. Então, em uma cartolina estavam escritas as palavras simples, de leitura, na outra parte estava colada as figuras referentes às palavras. Então, cada criança teria que fazer a leitura da palavra e identificar qual era a sua gravura. No meu plano de aula 3, eu trabalhei com matemática, trabalhei uma leitura também, multiplicação, a aritmética da Emília. E aí a gente tinha que resolver problemas de multiplicação, 2, 3, ali os mais simples. Então, primeiro a gente leu um pouco da história, conversamos sobre a história, falamos sobre a questão do Visconde de Sabugosa, que é ele que ensina a multiplicação. Depois a gente fez uma revisão de adição, de subtração, e aí eles resolviam na lousa, esses problemas mais simples. Depois a gente apresentou para eles a tabuada do 2, deu um tempo para eles fazerem estudo, tá? No meu plano de aula 4, eu trabalhei com português também, com leitura com caça-palavras, que também é bem interessante, também estimula muito o cérebro da criança, estimula muito a leitura também, e eles amam caça-palavras. Foi a primeira coisa que a professora da turma falou, que eles gostavam bastante de caça-palavras. E no meu plano de aula 5, eu trabalhei com ciências, falei um pouco sobre alimentação saudável, então fiz uma parte mais dinâmica nessa parte de ciências, levei uma história sobre Lucas, o menino que aprendeu a comer saudável, e aí a gente contei a história, a gente conversou sobre a história, sobre o aprendizado que a história passa. E aí cada aluno recebeu uma cartolina com gravuras de alimentos, e a gente fez um bingo de alimentos saudáveis e não saudáveis, onde eles iriam utilizar pedacinhos de EVA vermelho no alimento não saudável e verde no alimento saudável. Nas minhas 20 horas de observação, eu observei que as crianças elas apreciam novas descobertas, eles são curiosos, estão sempre interessados em fazer as leituras. Então, toda leitura que eu levei, eles ficavam interessados em fazer, como eu fiquei 5 dias, quando eu chegava no outro dia, eles já perguntavam qual seria a leitura que a gente iria fazer. E aí, ao elaborar os planos de aula, foi tudo pensado cuidadosamente, feita muitas pesquisas para que fosse apresentado
com uma atividade pedagógica que despertasse o interesse deles. E aí, durante as minhas regências, né, eu trabalhei com eles atividades diversificadas, né, trabalhei português, matemática e ciências. E aí, né, teve um tempo para eu trabalhar com eles, porque eles possuem a rotina deles, o que é muito importante. Mas eu consegui trabalhar com letras, com números, consegui contar histórias, consegui mostrar vídeos. A gente conseguiu trabalhar o pensamento crítico deles nas rodas de conversas. A gente conseguiu trocar conhecimento com as leituras vivenciadas. Então, por exemplo, a leitura de Chapeuzinho Vermelho era uma leitura que eles já conheciam. Então, foi muito interessante aquela troca de experiência. Cada um falava o que entendia sobre a história, um falava, o outro completava. Então, foi bem interessante. E aí, né, como eu já falei antes, a gente abordou 3 regências, português, matemática e ciências. Eles gostaram muito de todos os momentos, então todos os momentos foram muito proveitosos. A gente fez leitura individual, fez leitura coletiva. Eles também pediam para que eu trouxesse leituras maiores, então às vezes eu trazia uma leitura menor. Por exemplo, no dia do caça-palavras, era palavras pequenas para eles lerem e pesquisarem. Eles falavam, tia, por que a senhora não trouxe um texto grande? Então, tem essa questão também. E aí eu trabalhei com 4 leituras com eles, né? Chapeuzinho Vermelho, Aritmética da Emília, Salada de Frutas e Lucas, um menino que aprendeu a comer saudável. E além disso, a gente teve um momento de leitura de palavras de níveis fácil, médio e difícil, que foi a questão do caça-palavras. Aqui tem as referências que eu utilizei no meu trabalho, né? Brandão, utilizei os parâmetros curriculares, utilizei Delmanto, utilizei Paulo Freire, utilizei Kleiman e utilizei Oliveira. Foram as referências da minha pesquisa de estágio. Por último, aqui tem uma fotinha, né, da dinâmica que eu trabalhei com eles de alimentos saudáveis e não saudáveis. E aqui eu trouxe uma frase de Paulo Freire para a gente encerrar. É preciso que a leitura seja um ato de amor. Então, essa foi a socialização do meu estágio curricular obrigatório 2 dos anos iniciais do ensino fundamental.